provavelmente você já deve ter visto na internet sobre um jogo chamado Portal, que dá até para colocar um portal dentro do outro e criar uns paradoxos bem loucos, em que um portal sai dentro de um, que sai dentro de outro portal infinitamente. E então, esse jogo aqui também trabalha com portais. Deixa só eu fechar esse bloco de notas aqui que tá aberto. É estranho. Mas enfim, continuando aqui, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo dessa série de Magic Portals. E você já parou para pensar que se você se teletransportar ou entrar num portal, será que você realmente vai ser a mesma pessoa que saiu do outro lado do portal? Porque assim, no teletransporte, no momento em que você entra nele, pode ser que todas suas células sejam desintegradas e do outro lado seja reconstruído o seu corpo do jeito que estava antes, no caso do outro lado do portal. E só aí já seria um tanto sinistro, porque será que do outro lado iria surgir um corpo sem alma, sendo só um aglomerado de células sem consciência? Mas enfim, resumindo, nós temos a possibilidade do rei estar se desintegrando e o portal do outro lado está reconstruindo o corpo dele com o mesmo aglomerado de células, ou seja, com os mesmos órgãos, com o mesmo cérebro e até mesmo com as mesmas memórias. Fazendo até que esse ser que saiu do outro lado achasse que ele seria o rei original, porque ele ainda teria a memória dele entrando no portal, das vivências e da infância do rei original. Só que na verdade, ele foi construído ali e agora, ele nasceu ali e agora. Mas nesse caso, eu não acho que isso seria bem um teletransporte, até porque a máquina ou essa magia poderia muito bem construir o seu arranjo molecular sem precisar dizimar o seu corpo original, e daí só faria uma espécie de clone do outro lado. Só que aquele clone não seria realmente você. Até porque, no mundo físico, eu acho difícil que existam duas coisas que sejam realmente idênticas. Porque mesmo se dois objetos tivessem o mesmo arranjo molecular, ainda assim teria uma propriedade que as duas coisas sempre teriam de diferente. A propriedade de estar em lugares diferentes. Ou seja, as duas coisas sempre estariam em lugares distintos, tendo experiências diferentes. O ponto é que aquele clone não seria você. Logo, o teletransporte de reconstruir suas células do outro lado não seria um teletransporte de verdade. Porque um teletransporte não pode ser aquilo que vai reconstruir o seu corpo do outro lado. Na verdade, tem que ser aquilo que vai te levar para o outro lado. Ou seja, vai carregar suas células para o outro lado. E sendo que a velocidade máxima para isso é a velocidade da luz, no fim também não seria um teletransporte de fato. Só seria uma viagem muito rápida. E é aí que entra os famosos buracos de minhoca. Mas isso eu vou deixar para falar no próximo vídeo dessa série, que vai sair daqui a 2 dias. Bom, pelo menos para vocês, porque para mim vai ser instantâneo, já que eu vou entrar nesse portal aqui e vou lá pro futuro. Então deixa seu like e falou! Então pessoal, basicamente nós temos duas possibilidades. Ou esse personagem aqui, que é o rei, está viajando no teletransporte, que mata ele e reconstrói o corpo dele do outro lado do portal, e daí esse corpo teria as mesmas memórias e acharia que de fato ele era o rei original que entrou no portal. Ou ele pode estar viajando em um tipo de buraco de minhoca. Então se a gente souber como um buraco de minhoca funciona, provavelmente a gente vai saber como é que essa magia do rei de criar portais funciona. Mas aí você se pergunta, o que cargas d'água seria um buraco de minhoca? Eu sei que você não se perguntou isso, mas você de uma realidade paralela perguntou sim, confia. E bom, eu sou o Dark e essa é a investigação de como funcionam os portais do rei. E seguinte, você está vendo essa equação gostosa aí na tela? Ela se chama equação de campo de Einstein. E se você testar alguns valores e estudando essa equação, dá para chegar em dois resultados possíveis matematicamente falando.
na previsão da existência de buracos negros, que realmente foram encontrados nos anos 90, e na existência de buracos de minhoca. Mas, diferente dos buracos negros, ainda não foram encontradas provas que os buracos de minhoca realmente existam na realidade. Talvez seja porque essa equação mostre que esse tipo de buraco de minhoca seja muito improvável de surgir naturalmente, de forma consistente por aí. Contudo, sabemos que, em teoria, esses buracos de minhoca poderiam interligar dois pontos distantes do espaço-tempo em um percurso extremamente curto. E é agora que vem a teoria, a minha interpretação do que poderia ser um buraco de minhoca. E seguinte, você provavelmente já ouviu falar que a menor distância entre dois pontos é uma reta, mas como a nossa realidade pode ser curva, os buracos de minhoca fariam a gente meio que cortar caminho, exatamente como um túnel interestelar. Mas peraí, como assim o espaço é curvo? Então, além da geometria euclidiana que a gente está acostumado na escola, nós também podemos observar na realidade outros tipos de espaço em que ele pode se configurar, como um espaço esférico, hiperbólico e etc. Enfim, espaços não euclidianos. Aliás, parando para pensar, se um espaço está se curvando, então ele está se curvando para algum lugar. Então teria um espaço se curvando dentro de um outro espaço maior? Existiria então um meta-espaço? Enfim, eu vou dar alguns exemplos para tudo isso ficar mais claro. Tá vendo esse ponto A e esse ponto B? Imagina um espaço em que a distância entre os pontos A e B não é a mesma distância entre B e A. É bem louco, mas esse é um exemplo de um espaço não euclidiano. E é aí que entra a topologia, que ajuda bastante a gente a analisar esses casos. Na verdade, a topologia ajuda a gente a saber o quão afastado um ponto está realmente do outro, e não necessariamente em um espaço métrico certinho, porque para isso a gente pode usar a geometria mesmo. Ou seja, a topologia é uma ferramenta que ajuda a gente a calcular proximidades entre os pontos sem falar de métrica, em uns espaços mais loucos. Por exemplo, a gente pode pensar em uns espaços curvos em que a propriedade de simetria não vale, ou seja, um espaço em que a distância entre o ponto A e B não seria a mesma de B para A. Ou então, vejamos esse outro caso aqui. Supondo que A e B são pontos que estão no mesmo lugar, eles são iguais, e a distância entre eles seria zero. Ou seja, faz sentido. Se eles estão no mesmo lugar, a distância entre eles é zero. Mas a gente poderia pensar num espaço bem louco que nega isso, fazendo com que A e B, mesmo estando no mesmo lugar, eles teriam a distância entre si maior que zero. Ou então, nós poderíamos pensar em um espaço que, mesmo se eles estivessem em lugares diferentes, ainda assim teriam uma distância entre eles sendo igual a zero. E essa é a minha ideia de como um buraco de minhoca funciona. Ou seja, a magia do rei estaria distorcendo o espaço-tempo, fazendo com que o espaço entre o portal inicial e o portal final tenham uma distância entre eles igual a zero. Deixa o like, adeus. Bom, você já teve a sensação que isso já aconteceu antes? Você já teve a sensação que isso já aconteceu antes? Bom, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série. E você já parou para pensar que você sempre esteve predeterminado a ver esse vídeo? Você já parou para pensar no que fez você clicar nesse vídeo? Você clicou porque realmente quis? Ou foi porque o seu cérebro fez algumas sinapses que te fizeram achar que estava escolhendo clicar? E bom, vamos fazer um experimento mental. Vamos supor que um dia você esteja andando por aí e veja um celular bem futurístico no chão. E esse celular seria um aparelho capaz de calcular a trajetória de todos os átomos e elétrons do universo e seja capaz de prever o futuro.
E então, ele diz que você vai morrer amanhã. Então, você acreditaria num aparelho ou não? Vamos fazer um experimento mental. Vamos supor que um dia você esteja andando pela calçada e no chão você veja um celular um tanto peculiar, um aparelho futurístico em que está dizendo que esse celular seria um aparelho super inteligente capaz de calcular a trajetória de todos os átomos, elétrons, de todas as partículas que compõem o universo, e assim seja capaz de prever o futuro. E beleza, você fica surpreendido, mas resolve ligar o celular. Mas, ao ligar o aparelho, você vê uma lista de datas, e uma dessas datas tem até mesmo o horário de sua morte. E ainda por cima, ele ainda diz que calculou até mesmo que você leria tal mensagem e previu até mesmo como você reagiria quando visse ela. Mas, sabendo disso, você muda suas ações. Mas o celular também previu que você mudaria suas ações, e calculou até mesmo como você reagiria subjetivamente a essa mensagem, a partir da mecânica do seu cérebro e do ambiente. Ou seja, o celular sempre soube. E aí, você acreditaria no Nokia Tijolão 2.0 ou não? Contudo, será que você realmente escolheu continuar assistindo esse vídeo? Será que foi você que decidiu clicar nesse vídeo? Ou foi só a sua mente te fazendo pensar que escolheu estar aqui? E foram só as suas sinapses e partículas do seu cérebro se movimentam de acordo com as leis da física que fizeram você ter pensamentos e escolhas pré-determinadas. Talvez você não seja tão diferente assim de uma gravação. Se for o caso, não concorda que poderíamos calcular o movimento de todas as partículas, provando que tudo está pré-determinado a acontecer? E assim, prevendo a ação humana? No entanto, acho que não seria possível, já que na mecânica quântica as partículas são intrinsecamente imprevisíveis, ou seja, a gente só consegue calcular as probabilidades de trajetórias das partículas e não o seu movimento exato. E mesmo na parte macroscópica, sem ser na mecânica quântica, ainda assim na prática seria inviável, já que toda medição é imperfeita, tendo sempre um índice de erro atrelado à medição. E juntando isso com a teoria do caos, as coisas se tornam imprevisíveis. E juntando isso com a teoria do caos, que diz que qualquer mínimo desvio, o sistema já começa a se comportar de maneira irreconhecível a longo prazo, as coisas se tornam imprevisíveis. Mas então, e se o livre-arbítrio não existir? Ou pior, e se não for possível provar que o livre-arbítrio exista e também que ele não exista? Contudo, sabemos que pelo menos existe um mundo em que estamos pré-determinados e um outro mundo em que não estamos pré-determinados. Mas talvez haja uma outra opção que ainda não temos capacidade de conceber. De qualquer forma, se eu fosse chutar, eu chutaria que eu sou a pessoa mais livre possível. E bom, esse foi o vídeo e nós vamos até o próximo vídeo que vai ser lançado daqui a 2 dias. Então, falou! Bom, você já teve a sensação que isso já aconteceu antes? E se a gente acabar não fazendo algo interessante pro mundo, perante a sociedade, toda a nossa vida vai se resumir em uma simples lembrança deletada. Na ótica da história da humanidade, seremos apenas fantasmas. Mas talvez, mesmo se você fizer algo profundo na humanidade, uma hora ninguém vai lembrar. Ninguém vai estar vivo para lembrar. E será que realmente valeu a pena enquanto durou? Mas sei lá, às vezes parece que eu só sou um robô em que injetaram uma infância em mim, algumas memórias. Ainda porque tudo isso fica turvo mesmo sendo há meses atrás. Muito em breve eu vou acordar no meu último dia da minha vida, e esse dia no qual estou escrevendo isso vai ser só mais um dia do qual eu vou simplesmente não dar a mínima ideia de como foi o dia, qual foi o dia, o que eu fiz no dia. E se você não lembra da sua própria vida, ela realmente valeu a pena?
A part of thee in the key of what we know to be every part without me knows only two can make it light. You'll live forever tonight. Se a partir de agora você perdesse a memória do que aconteceu ontem, amanhã você acordaria no último dia da sua vida. Quem garante que lá no final você não vai analisar toda a sua vida e ver que ela não se passa de uma grande memória turva que passou em um piscar de olhos? Vamos supor que você viveu a sua vida inteira e agora está em seu leito de morte. Amigos, familiares, todos já se foram. E nesse exato momento, você pudesse voltar no tempo para fazer tudo diferente, para conseguir viver a vida de uma maneira como ela realmente deve ser vivida. Aproveitando cada momento, aproveitando cada instante. E então você voltou. Você voltou para esse exato momento em que você ainda é um jovem e está assistindo esse vídeo. E bom, já que você voltou até aqui, boa sorte nessa segunda chance. Dia 4, após a primeira interação, 3h33 da madrugada. Uma pessoa volta ao passado pro mesmo corpo dela há 10 anos atrás. Com o mesmo corpo, com o mesmo cérebro. Com as exatas mesmas memórias dela de um cérebro de 10 anos atrás. Ou seja, ela não lembraria que voltou no tempo. Esse é o ponto. Podemos ser futuros cientistas que descobrimos a máquina do tempo, mas não importa. Nunca importou. Ele não lembra que voltou no tempo. Hipótese ou causa observável. Suposição. Será que isso realmente poderia acontecer? Questionamento. Elevação do batimento cardíaco. Dispositivo neural ativado. Data de chegada: fevereiro. Mais especificamente no momento em que eu fui gravar o primeiro vídeo dessa série. Espera. Deixa eu só anotar aqui no bloco de notas um X pro meu eu do passado lembrar que eu voltei no tempo. Ok. Testando hipótese pela primeira vez. Me desejem boa sorte.